Fala aí, torcedor do nosso canal Futilance, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí as primeiras informações do dia do Corinthians. Corinthians que folgou na segunda-feira após o título da Supercopa e se reapresenta nesta terça, porque na quinta-feira o Timão volta a campo, vai enfrentar o Capivariano pelo Campeonato Paulista. Vamos trazer aí o jornalista com as informações do Corinthians, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Futilance. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo os jogos que aconteceram nessa segunda-feira. O Corinthians, campeão da Supercopa, teve folga nesta segunda-feira. Os jogadores se reapresentam no CT Joaquim Grava nesta terça, até porque quinta voltam a campo, tem jogo contra o Capivariano em Itaquera pelo Campeonato Paulista. O Timão, que neste momento está em 7º lugar na competição regional. O Corinthians era o 4º colocado antes desta rodada do Paulistão, mas acabou não jogando contra o Capivariano, acabou jogando a Supercopa contra o Flamengo e este jogo contra a equipe de Capivari será justamente nesta quinta-feira. O Corinthians que muito provavelmente terá um time alternativo na partida contra o Capivariano. A ideia do técnico Dorival Júnior é preservar os titulares para o grande clássico de domingo contra o Palmeiras em Itaquera. Lembrando que o Corinthians, se vencer o Capivariano, voltará a ocupar a 4ª colocação do Campeonato Paulista. E nesta segunda-feira, quem participou ao vivo do programa Jogo Aberto com a Renata Fã foi o atacante Yuri Alberto. O Yuri, que é o artilheiro do Corinthians nesta temporada, fez um dos gols da vitória sobre o Flamengo. Inicialmente a gente coloca um trecho em que ele comenta a importância desta vitória sobre a equipe carioca. Após ter ganhado esse jogo, a gente ganha ainda mais confiança, porque a gente sabia que começar o ano com um título desse contra uma equipe que era o Flamengo, né? Uma equipe muito, muito boa, com muita qualidade, muitos jogadores bons ali também. E cara, foi fundamental as palavras do Dorival no intervalo. Não só no intervalo, mas desde quando ele chegou, cara. Desde quando ele chegou, ele sempre nos motivou, falando que a gente conquistaria títulos. E a gente sabia que era um momento difícil nosso, interno, do clube. E ele acreditou na gente, a gente também acreditou na ideia que ele tinha para nós. E graças a Deus a gente tá colhendo grandes coisas aí, grandes títulos. O Yuri, que tem sido alvo do futebol europeu, várias propostas chegando tanto do futebol italiano como também do futebol da Turquia, a mais recente do Fenerbahçe de Istambul. E o Yuri, que participou do programa Jogo Aberto, comenta sobre o seu momento e sobre a perspectiva de ficar no Corinthians ou mesmo no futuro jogar no futebol europeu. Eu não quero criar nenhuma expectativa, claro que todos sabem que eu tenho um grande sonho de poder jogar na Europa, de poder realizar esse sonho. Eu fiz até uma tatuagem aqui da bola da Champions League, eu sonho com esse grande momento, mas eu preciso focar no hoje e entregar nas mãos de Deus esses nossos próximos passos. É impressionante e vale muito destacar a enorme capacidade do Dorival Júnior, que ficou um pouco incomodado comigo no período em que ele estava na seleção brasileira, e eu respeito o incômodo, tem que ficar incomodado mesmo. Eu sou um cara que, na mesma proporção que elogio, sou diretamente proporcional na crítica, e eu fui bem duro com o Dorival nos muitos erros que ele cometeu comandando a seleção brasileira, mas tenho sido só elogios, não por minha causa, mas por conta da enorme capacidade do Dorival à frente do Corinthians. Para você, então, os lances de Flamengo e Corinthians. E é muito interessante porque quando o Dorival tem a capacidade de entender que se eu tirar do Flamengo a capacidade de articulação, o jogo de aproximação que é incrível, que é muito bom, que é de muita qualidade pelo talento dos jogadores do Flamengo, mas que para esse jogo de aproximação funcionar, eu tenho que dar espaço para o Arrascaeta, e quando eu tiro esse espaço do Arrascaeta, eu diminuo muito a capacidade de aproximação dos jogadores, mesmo que eles sejam qualificados, porque eles esperam que o Arrascaeta distribua, eles esperam que o Arrascaeta esteja próximo, e aí quando o Arrascaeta está muito marcado, ele começa a sumir do jogo, e ele sumindo do jogo,
deixa o Flamengo muito mais vulnerável. Ô Jorge, foi um banho tático do Dorival sobre o Felipe Luiz? A vitória tem méritos do Dorival, tem deméritos do Felipe Luiz, mas eu queria me ater aos jogadores. Eu cansei de dizer na temporada passada que esse Corinthians escolhe jogos, né? O que é muito ruim para o torcedor corintiano. O que o torcedor corintiano espera? Não, o torcedor corintiano é ruim, ele fica chateado quando ele é campeão, porque o Corinthians escolhe jogo? Vou deixar eu completar, talvez fique mais fácil de entender. Vamos lá. O torcedor corintiano, em geral, ele prefere um cara com raça do que um cara extremamente técnico. Isso é fato. E não aplicado. E demonstrar raça é ser regular durante todo o ano. Esse time do Corinthians, em vários jogos da temporada, por exemplo, contra o Bahia, o Corinthians fez um jogo muito ruim contra o Bahia, na última partida antes da final, e fez um grande jogo contra o Flamengo. O Corinthians mereceu ser campeão. O Corinthians, mais uma vez, mostrou que em jogos de mata-mata é extremamente forte. Corinthians em Libertadores da América, por mais maluco que possa parecer, não dá para descartar o Corinthians. Porque o aproveitamento desse time em competições de mata-mata é muito bom. Vamos falar sobre o Flamengo, sobre o Felipe Luiz? Há um misto de soberba, que começa no presidente BAP, que é replicado pelo José Boto, deve afetar em algum momento o Felipe Luiz, mas em especial os jogadores. Os caras acharam ontem que venceriam o Corinthians quando quisessem, e isso não foi uma verdade. E aí tem, além da questão da soberba, o aspecto físico. O Flamengo foi o último a entrar em férias por conta da disputa do Intercontinental de Clubes. Reapresentação precisou ser acelerada por conta do péssimo desempenho do time, mas nada justificaria 19% de aproveitamento dos pontos. São 7 jogos, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. O time titular perdeu 3 seguidas. Sabe quando foi a última vez que o Flamengo perdeu 3 partidas seguidas? Junho de 2022. E esse é o pior início do Flamengo numa temporada desde 2002. 3 derrotas seguidas, junho de 2022, início de temporada tão ruim, 2002, na oportunidade de 7 jogos com 2 empates e 5 derrotas. Esse time do Flamengo não é para fazer esse papelão que tem feito nesse início de ano. Porque em algum momento essa inexperiência do Felipe Luiz iria aparecer. Ô Ana, eu discordo do Jorge, por quê? Porque é um time que é muito diferente do elenco. Quando você tem um grande time, o Corinthians tem um grande time, e você não tem um grande elenco, o Corinthians não tem um grande elenco, você obrigatoriamente tem que escolher jogo. A grande virtude é saber qual jogo escolher. Isso não é gestão, Ana? É gestão e eu concordo plenamente contigo. E nós chegamos a falar e eu concordei com... Claro, porque você é mudando de ideia agora? Eu concordei, Não tem mais nada, ela estava comigo, agora não está mais. E eu concordei com o Nicola no decorrer do ano passado em relação aos jogos que o Corinthians escolhe. E ele continua, de fato, escolhendo. Mas se a gente for pensar em estratégia, o Felipe Luiz, nesse início de ano, e aí eu entendo quando o Elia pega no pé do Felipe Luiz, ele determinou que ele teria um período maior de descanso e de treinamento com esses jogadores, os jogadores de pelotão A do Flamengo, e que o campeonato começaria com o Sub-20. O que eu acho uma estratégia ruim. Por que eu digo ruim? Porque uma coisa é você treinar, depois que você volta de férias, fazer treinamento, como a gente fala, treino é treino, jogo é jogo. Você não colocar esses jogadores também para sentir o jogo, traz esse sentimento de soberba. Eu tive um ano impecável anterior, então eu vou entrar em campo agora e vou conseguir fazer o que eu bem entendo. O que de fato não aconteceu. O Corinthians, por sua vez, até em função de ter ganhado a Copa do Brasil no ano passado, entrou um ano precisando mostrar do que é capaz, utilizou em alguns jogos o time misto, mas já colocando alguns jogadores da sua primeira prateleira, sabendo da importância que tinha não só o Campeonato Paulista para esse início, já pensando e se planejando para essa Supercopa. E nós comentamos aqui na segunda-feira passada que a gente até perguntou quem vai ganhar, e eu falei, olha, o Corinthians pela vontade, e o coitadinho pela do força, Jorge. Falei Flamengo. E o coitadinho? Juntamente pelo seu torcedor. Mas você falou que você estava com 50-50. Não, eu cravei. Ela foi Corinthians. Ela foi Corinthians? Porque eu cravei Corinthians. Eu cravei Corinthians e eu fiquei sozinho. E o Nicola ponderou. Então, assim, olha que interessante a gente ver 2 clubes, um com um poderio financeiro absurdo, com um elenco extraordinário, outro que vem se reformulando nesse ano de 2026, com o CEO, com o Marcelo Passi, que você entrevistou, que já está dando a sua cara na forma de gerir o atleta e deixando o Dorival Júnior para o que ele sabe fazer de melhor. Trabalhar a estratégia, trabalhar os diferentes sistemas de jogo que o Elia gosta tanto, da diversidade,
como eu posso dizer, você ser versátil. Na hora de escolher sistemas de jogos diferentes. E ele respeitou o Flamengo, porque se você vê, ele entrou com o time jogando na marcação, como ele ia falar muito bem de ser reativo, jogando por uma bola na frente. E aí a arbitragem pecou, se o Elias já me permite. A CBF soltou uma nota, que eu acho que o Dani separou para nós, falando que o VAR ficou sem funcionar. O VAR ficou um tempinho sem funcionar. Só que do 15º minuto ao 34º. O gol do Memphis, que na minha opinião, mesma linha, aconteceu ao 13º minuto. E a Confederação afirma que chamou os capitães e informou os bancos que o VAR não estava funcionando. Elia, eu assisti o jogo, os 90 minutos. Eu não vi em nenhum momento o árbitro paralisar o jogo, chamar os capitães e informar que o sistema não estava funcionando. Eu não vi. Se isso aconteceu... Eu estava lá e eu não me lembro. Eu me lembro dele chamar 2 vezes os capitães. No final do jogo. Um no final do primeiro tempo e outro no início do segundo tempo. No início do segundo tempo ele chamou para avisar que ele ia ver o VAR para poder disputar. A gente pode até... Vamos por ordem aí. Vamos colocar... A gente viu a nota da CBF, que é importante, e ela se o VAR não está funcionando, não está funcionando. Mas esse gol que foi dado como impedido, o gol do Memphis, foi antes do funcionamento. E aí o VAR é incompetente. Por quê? Porque o Bandeira, o auxiliar aí, é um lance muito ajustado, mas muito ajustado. Muito ajustado. Mas o VAR tem que se posicionar. O VAR tem que se posicionar. Mas agora o que eu acho que aqui, nós não estamos para atacar ninguém, mas a gente trabalha com a informação e acho que cabe aí para a Confederação Brasileira um ajuste de procedimento. Primeiro, se o VAR deixou de funcionar, imediatamente para essa bola numa zona neutra, que não vai causar prejuízo para ninguém, porque você vai reiniciar com bola ao chão, chama os capitães, informa, pede para o quarto árbitro informar os bancos e deixe isso claro para todos, para o telespectador que está assistindo no estádio, para nós que estamos em casa assistindo esse jogo, para os jornalistas que estão narrando e acompanhando, soltem essa informação que você está sem a ferramenta, porque aí, certo ou errado, prevalece a decisão de campo. E o que chama a atenção, que você estava lá, Elia, no final do primeiro tempo, você vê que o Klein, quando ele chama os capitães, ele está esperando uma decisão do VAR. Está esperando. Ele não termina. Ele até aponta o final, mas depois ele chama os capitães e fica esperando. Fica esperando. A gente até ficou estranhando dentro do estádio, porque o que ele está fazendo? E aí... olha, ele está esperando para ver se expulsa ou não. Aí é um ponto de melhora do procedimento aqui no nosso país. Porque a regra ela é muito clara. Quando a gente fala de conduta violenta, não precisa ser exatamente no momento. Pode ser em qualquer momento do jogo em que você tem essa informação para tomada de decisão. O que não pode quando o jogo é reiniciado? Decisão técnica. Vamos imaginar que fosse uma situação de penal, o jogo encerrou. Acabou. Você não pode voltar e cobrar o pênalti, mas eu posso expulsar o Elia por ter agredido. Eu estou deixando isso bem claro porque se o jogo foi reiniciado. O pessoal falou assim, isso aconteceu na Alemanha, mas o jogo estava terminando, o árbitro se precipitou porque não tinha concluído a checagem do VAR. Então, se não foi concluído, ele não poderia ter terminado, por isso que eles corrigiram naquele momento. Então, o que me chama a atenção aqui ele chama no final do primeiro tempo, os capitães estão ok, as equipes vão para o vestiário com a informação de que nenhuma decisão vai ser tomada porque eu não tenho imagem. Aí ele recupera e aí a pergunta é, por que essa imagem só apareceu depois? Fui perguntar para o delegado da CBF, o delegado da CBF me disse o seguinte, são 34 câmeras e o VAR, as câmeras que ele viu naquele momento, 14, 15, 16 câmeras que estão ali em cima, não tinha o movimento do Carrascal para cima do Bruno Bidon. Não, do Bidon. Então, não tinha. Segundo o que ele me disse. Aí, depois, eles começaram a ver as outras câmeras. Isso aconteceu no intervalo e aí vai de encontro à sua informação, que é verdadeira. Ou seja, eu posso expulsar a qualquer momento, eu não preciso expulsar naquele momento. Naquele momento? Eu comecei a ver. Aí, quando eu tenho mais câmeras para ver, quando eu tenho a confirmação... Eu não estou aqui para defender a CBF, muito pelo contrário. Eu não gosto de defender cartola nunca. Mas, neste caso, a informação que me foi passada foi essa. Eles começaram a ver câmera 20ª, 23ª, 30ª. Opa, 31ª tem aqui o movimento. Aí eu tenho que expulsar, avisei o árbitro para expulsar. E aí agora eu vou dizer uma coisa para você, com todo respeito a esse delegado que te passou a informação.
Nós temos um procedimento VAR com 4 profissionais na cabine. VAR, a VAR 1, a VAR 2, um gestor de protocolo, além de 2 técnicos e um AVAR nesse jogo, porque está falando de 35 câmeras, só para analisar impedimento. Me desculpe, essa informação não cabe, porque foi uma falha de procedimento, então, da equipe VAR. Porque se eu tenho todos esses profissionais, o que a gente faz? A gente divide as imagens. Então, um vai estar olhando a checagem do que está acontecendo. Eu entendo, mas... Os outros vão estar buscando, e aí você pode falar para o árbitro no campo, olha, segura que a gente está terminando de checar todas as imagens. Ok, se precipitaram, então vamos admitir que houve uma falha. Houve uma falha, demorou. Se precipitaram, encerrou o primeiro tempo, aí volta no segundo tempo... Mas eu não posso... Você detém dessa imagem. Eu não posso, porque a gente atrasou e errou, eu não posso pisar agora, em cima então, do erro. Vou concluir meu raciocínio agora. Primeiro ponto, houve uma falha. Por que a gente tem que falar que houve uma falha? A CBF fez um passo importantíssimo que é profissionalizar os árbitros. Nós vamos ter profissionais ganhando 60 mil por mês, que já ganhavam, mas agora vai ser oficial. 7.500 por jogo. Por jogo, mas eles já ganhavam 60 mil na prática, só que agora é oficial. Os bons, né? Os bons. Mas já ganhavam, só que agora é oficial. Se eu estou pagando esse valor, com a promessa de melhorar o compromisso, cair, né? Quando não for bom, compromisso e a responsabilidade, esse fato aconteceu, que sirva de lição para que ele não volte a acontecer. Esse é o primeiro ponto. Mas aí, seguindo o seu raciocínio, eu volto. Eu detectei a imagem, eu não posso me omitir. Eu preciso, sim, informar ao árbitro. E aí, nesse caso, o Klein ele é perfeito, porque ninguém da cabine orienta ele a falar com os capitães. Ele que fala, olha, aconteceu um fato novo, estou recebendo a recomendação que tem uma imagem que mostra. E eu tenho que ver, eu vou ver e após ver, eu volto e decido. E aí o Klein foi perfeito, porque de fato o Carrascal acerta o soco no bidon e ele volta e aplica o cartão vermelho corretamente. Mas eu acho que tudo isso que aconteceu é importante para a instituição melhorar os seus procedimentos, porque a cobrança agora vai ser maior. E qual é a luta nossa, de quem trabalha dentro da arbitragem, de nós como comunicadores, de passar informação? A gente quer transparência. A gente quer transparência. A gente não quer interferência externa. A gente quer árbitros preparados para, como situações como essa, cumpra do seu dever. Porque Copa do Mundo são mais de 60 câmeras. Copa do Mundo são mais de 60 câmeras. E os profissionais conseguem solucionar em menos tempo do que aqui, sem essas falhas de procedimento. Então, o que fica claro para mim, no Brasil, precisamos treinar mais, inclusive situações de crise, como é que aconteceu nesse jogo. Ô Jorge, agora a gente já entendeu que a CBF errou no protocolo porque demorou muito. Mas acertou na regra. Mas acertou na regra, cumpriu a regra. Eu não posso prejudicar, ir contra a regra que... beneficiar o infrator. Em algum momento, se eu descobrir que você foi infrator, eu tenho que te penalizar. E foi isso que a CBF fez. Agora, é fato. O Flamengo foi, eu já vou chamar o Dorival, mas eu acho fato. O Flamengo, se soubesse que o Carrascal teria sido expulso no final do primeiro tempo, o Felipe, mesmo inseguro e mesmo inexperiente, ele teria mais tempo para saber o que é que ele iria fazer diante de uma realidade de jogar com 10. Pensamos completamente diferente em relação ao Felipe Luiz, né? Você sempre atacando e eu sempre defendendo. Não. Mas dessa vez eu acho que o Felipe Luiz errou. Você não pode ir contra... Não, pera um pouco, vou deixar você falar. O Felipe Luiz é experiente? Não. Então eu não estou atacando e você está defendendo. Eu estou dizendo que ele é inexperiente. E essa inexperiente... Não. Ele é fraco por quê? Porque ele é fraco porque um cara inexperiente... Você se defende depois... Não. Você pediu a palavra porque você falou que... Não, vou te dar a palavra. Que ele é fraco. Não, vou te dar liberdade. Ele concordou. Ele é inexperiente, ponto. E é isso que eu digo. Mas você acabou de falar que ele é fraco? Não, o cara inexperiente, ele tem fraquezas que a inexperiência... que são inerentes à inexperiência. Mas nesse caso, ele não tinha informação. Nesse caso, ele não tinha informação. Mas por isso que ele foi prejudicado. Mais um pouquinho de conhecimento da regra, de entender que ele poderia... que essa expulsão poderia acontecer se surgisse uma nova imagem. Em algum momento, no vestiário, gasta 3 minutos para tratar sobre isso. Se acontecer dele ser expulso, a gente precisa... Mas, Nicola, sabe o que eu entendo o Felipe? Porque nesse mesmo jogo, logo no início, antes do gol do Memphis, o Arrascaeta deixa um braço.
deixa um braço. E eu já não sei se a ferramenta VAR estava funcionando ou não. Pode ser que não, né? Porque a gente já está falando ali de 6 minutos, início do jogo. Não, estava funcionando. Tem uma disposição na área ali. Mas a do Arrascaeta é bem diferente, Não, né? sim, No meio do lance, né? Mas é no meio do lance, mas o VAR está para isso. Para ver situações, inclusive lances perdidos. Então. E ali não há interferência nenhuma. E como ele chamou os capitães no término do primeiro tempo, isso te desarma. Você fala assim, ele já chamou, deu a entender que não vai ter nenhuma tomada de decisão. O Flamengo é fato. Independentemente de você ter 3 ou 4 minutos para pensar que pode acontecer, quando não acontece, eu já parto do princípio que o cara não vai ser expulso. Pronto. Mas os muitos erros do Felipe não passam por aí. Mas passam por ele não entender que um cara como o Bruno Henrique, neste momento, pode ser melhor que o Carrascal, que o Plata tem que jogar como centroavante, porque se mexe muito mais num time que vai jogar reativo. Você tiraria o Pedro, é isso? Eu não começo com o Pedro nunca. Calma. Nunca. Nesse caso, eu vou jogar contra temporada um time, ruim. Eu vou jogar contra um time reativo, que marca super bem, que tá jogando com 4 no meio campo, tirando o Garro, que é um cara que joga mais bola do que o Bidon, que joga mais bola do que o André, mas ele não marca como esses caras marcam. Então, eu tenho que saber. Mas você não entende que eu preciso soberba fazer. No Flamengo, Elia? Eu acho que pode ter um pouco de soberba, mas eu sou o treinador. Eu sou o cara para dizer para você, parceiro, é o seguinte, onde você não entendeu que eu tô pouco me importando com o seu nome, com os 2 milhões que você ganha. Se você não se mexer, eu vou voltar a fazer, ô Pedro, o que eu fiz com você há 6 meses atrás. Eu vou na entrevista coletiva e vou dizer que você não quer nada. É isso que eu faço. Agora, como é que um cara inexperiente vai fazer isso? Não, mas neste caso, eu concordo com o Nicola, que eu acho que não só ele, Felipe, mas como todo elenco do Flamengo, entendeu que passaria muito fácil pelo Corinthians. Eu acho que nesse caso é muito mérito do Dorival e dos jogadores que foram raçudos. O Corinthians jogou com a alma corintiana. Mas por que eu e você, eu cravei que o Corinthians seria campeão? Isso. E por que você disse, olha, torcida a favor, jogo único, Dorival mais experiente, pode dar Corinthians? Pela vontade, pelo ímpeto. E o inexperiente do Felipe Luiz não falou isso para os jogadores? Se eu falei aqui, cravei. O Corinthians, para mim, não é o favorito no elenco, não é o favorito na proporção, não é o favorito no time, não é o favorito no momento, mas vai ganhar o jogo. Foi isso que eu disse aqui na segunda-feira passada. Por quê? Porque o Dorival é melhor treinador do que o Felipe, porque a torcida do Corinthians vai fazer uma diferença gigante lá dentro do Mané Garrincha e fez, e porque num jogo único, a intensidade e a atitude valem mais do que o talento. E foi tudo o que aconteceu. Por que você que defende o Felipe Luiz não conta pra ele que eu disse isso aqui na segunda-feira? Mas ele sabe. 6 dias antes do jogo. Mas, então Por que você não conta? O Arrascaeta ainda não estreou em 2026. E o Arrascaeta é o diferente desse time do Flamengo. O Pedro voltou bastante abaixo do ponto de vista físico. Então, assim, são 2 os problemas. Para mim, é uma soberba geral que parte do presidente e atinge todos os níveis no Flamengo, e é uma incapacidade física. O Flamengo voltou depois de todo mundo. E aí, Elia, a gente tem no futebol brasileiro algo que acontece de forma muito sistemática. O time que vence tudo no ano seguinte tende a entregar a paçoca. Foram vários os casos, com técnicos experientes. O Jorge Jesus, no ano de 2019, o Flamengo ganhou tudo. O 2020, você vai lembrar, o Jesus sai do Flamengo por conta de uma proposta, mas no momento de instabilidade, porque o Flamengo parecia já acomodado, já satisfeito por tudo que ganhou no ano anterior. O Corinthians, campeão do mundo, no ano seguinte toma um 4-0 da Portuguesa. E na temporada inteira o Tite passou sem conseguir. Mas isso depende muito do treinador, eu vou te contar. Estou te falando do Tite e do JJ. Não, o Tite é fraco, infelizmente, se transformou num treinador muito fraco, durante um período onde o treinador era menos importante do que onde a ideia de que você tenha que trabalhar 13, 14 horas por dia dentro do CT não existia. Hoje, essa ideia é totalmente comum para todo aquele treinador que queira
estar numa posição de destaque. Ou você vai trabalhar 13, 14 horas dentro do CT, não vai dizer que foi para casa, descansou, ficou lendo, ficou estudando, não, é lá dentro, porque lá dentro você está vendo o jogador, você está vendo o cara que está se recuperando, você vai no departamento de fisiologia, você volta para a tua sala e chama estuda todo de mundo, novo. Você chama os jogadores, faz reunião com o jogador, mostra vídeo para o jogador para mostrar para ele onde é que ele errou individualmente. Então, não tem como não trabalhar 13, 14 horas. Acho difícil enxergar esse tipo de atitude no Tite de hoje. Mas isso não está na pauta. O que está na pauta é a gente entender o seguinte. Se você é treinador qualificado, e você não precisa ser moderno para saber isso, porque o Tele Santana me falou isso aí em 1991. O Tele me falou isso aí. 1991. Ele chegou para mim e falou, Elia, é o seguinte, sabe qual é o meu grande problema? O meu grande problema é ser campeão com estes jogadores, saber que esse cara A, B ou C fez tudo naquela temporada, me deu um título que vai ficar marcado na minha história, na nossa história, que ele foi determinante, mas que na próxima temporada ele não está entregando tanto e eu tenho que sacar ele do time. Isso é uma injustiça, isso é um tormento para mim, mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Então o Tele me falou isso em 91 ou 92. Não se esqueça, o Tele foi bicampeão do mundo, ganhando do Barcelona, comandado por Johan Cruyff, e ganhando do Milan nas decisões. Então, ele me falou isso na década de 90. Então não tem novidade nisso. Sempre vai ser muito difícil, depois que você ganhar tudo, saber como é que você se organiza para continuar a ganhando tudo. Não tem novidade nenhuma nisso no Flamengo, não tem novidade nenhuma nisso. O que tem é o estranhamento que eu particularmente tenho em relação ao Felipe, porque ele é inexperiente, tudo bem. Mas também em relação ao Abel Ferreira, que não é inexperiente e não está conseguindo entender essa história. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora vamos trazer aí alguns jogos que aconteceram nessa segunda-feira pelo Campeonato Carioca. O Volta Redonda venceu o Maricá 2-1. Madureira e Vasco ficaram no empate 0-0. Aí Campeonato Catarinense, o Carlos Renault venceu o Figueirense 1-0. Campeonato Goiano, Ouvidorense 2 e Anápolis 2. O Anapolina venceu a Aparecidense 3-1. Campeonato Cearense, Floresta e Ferroviário 0-0. Campeonato Acreano, Rio Branco 2, Independência 1. 15 de Piracicaba 2, Monte Azul 0. Campeonato Paulista 2. Campeonato Espanhol, Mallorca 4, Sevilha 1. Campeonato Inglês, Sunderland 3, Burnley 0. Campeonato Italiano, Udinese 1 e Roma 0. Campeonato Português, AVS 0, Braga 4, Casa Pia 2, Porto 1. Alguns dos jogos aí dessa segunda. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.